Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o momento que você vai ouvir esse podcast, mas eu tenho certeza que o momento que você parar para ouvir, você vai ser muito abençoado. Hoje eu estou com um convidado quase que internacional, conhecido por toda Linhares, não só conhecido aqui no Ministério Tempo de Avivamento, mas uma pessoa que é conhecido, é um pregador, é um evangelista da Casa do Senhor, é um servo da Casa do Senhor, que já tem uma agenda, já prega fora, proclama o evangelho também em outros ministérios. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Gisane. Glória a Deus. Gente, é um prazer estar aqui, Pai do Senhor para todo mundo. É um prazer enorme participar desse bate-papo aqui e poder expressar um pouquinho daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Satisfação enorme, pastor, estar com você. Gisane, conta pra gente como que foi a sua vida antes de conhecer a Cristo. Então, eu venho de uma família que não conhecia a Cristo, né? Você não veio de um berço evangélico? Não veio de um berço evangélico. Conheci Jesus após a minha adolescência, né? Perdi o meu pai muito cedo, tive um convívio com a minha mãe, fui criado pela minha mãe. E, na verdade, minha mãe nunca nos levou à igreja evangélica. A gente sempre caminhou na igreja católica, mas a gente nunca foi sempre firme ali na igreja, né? Sempre tocando a vida, a banda voou. E uma certa feita, a gente conversando com amigos, um adolescente me fez um convite, disse assim: Gisane, eu quero te convidar para participar de um culto com a gente. Era na igreja batista. E eu fui a esse culto e quando eu cheguei lá, foi muito estranho para mim. Sentei nas últimas cadeiras, amedrontado, porque eu nunca tinha entrado na igreja evangélica. E eu lembro que era um teatro que teve no meio do culto, né? E eu fiquei meio assustado, apagaram as luzes. Eu falei, que negócio louco é esse? E as pessoas andando, fazendo as encenações ali. Só que no meio do teatro aconteceu uma cena que eles estavam encenando e a figura de Cristo abraçou um jovem que estava meio perdido, meio voado dentro da igreja, e aquilo foi tocando no meu coração. E eu fui vendo aquela imagem e me vendo naquela situação, aquele homem abraçando o jovem, e eu fiz uma reflexão da minha vida. E ao cabo ali daquele teatro, o pastor fez uma ministração muito serena, muito racional, e aquilo foi moendo no meu coração, e ele, no final do culto, ele perguntou: alguém quer vir para Jesus? Quando eu fui me ver, eu já estava lá em prantos, de joelho no altar e voltando para Jesus. E você tinha aproximadamente quantos anos nessa época? Eu tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade. Então, você já vinha de um lar não cristão, que não tinha a presença paterna. Não. Você foi criado pela sua mãe e tinha os seus irmãos. Sim. E sempre um irmão quer assumir esse papel da paternidade, né? Um irmão mais velho. Como que era essa sensação para você? E de você não saber que tinha Deus, ou você sabia que tinha Deus? Como que era isso para você como um adolescente, não ter essa figura paterna dentro de casa e não ter esse conhecimento de Deus? Por quê? Por que eu tô te perguntando isso? Porque muitos adolescentes chegam assim na igreja. E é importante que quando ele for ouvir, ele entender que mesmo sem esse contexto na família, é possível, assim como você, Gisane, conhecer Jesus e ter a sua história transformada. Amém. Avivada, né? Assim como é o nome do nosso podcast. Glória a Deus. Na verdade, como eu nunca tive essa instrução familiar sobre Cristo, sobre Deus, sobre a figura de Deus, a figura paterna, o nosso lado, a gente vai naquilo que a maré está levando a gente, né? Sim. Minha mãe tinha um bar na frente da nossa casa onde a gente morava, e as amizades que a gente tinha não eram amizades que nos aproximavam de Deus. Então eu conheci o álcool muito cedo, eu conheci, infelizmente, a droga muito cedo. Então eu fui nesse caminho, andando por esse caminho, graças a Deus. Um dia eu deitei na minha cama e tinha um vazio dentro de mim. Eu percebia que a gente era rodeado de amigos, rodeado de pessoas, mas ainda quando eu deitava na cama, tinha uma lacuna, um espaço que não era preenchido. E de fato, eu sabia que eu precisava dar um passo, tomar uma decisão diferente, mas eu não sabia que decisão era essa, por não conhecer de fato quem era a pessoa de Cristo. E quando esse convite veio, quando eu entrei na igreja, quando a mensagem foi ministrada e foi tocante ao meu coração, eu falei, cara, é isso que está precisando. É esse passo que eu preciso dar. E na verdade, quando eu me decidi a dar esse passo para Cristo,
eu fui abraçado por Cristo, fui abraçado por pessoas que foram muito importantes. Mais importante que isso, eu me permiti ser cuidado por pessoas, por lideranças. E graças a Deus a minha vida foi transformada, foi mudada. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Graças a Deus. E aí, uma adolescente de 12 anos vai à igreja sozinho, sem mãe, sem irmãos, conhece Cristo. Só que esse adolescente ele vai ter que voltar para casa e ele vai chegar lá naquele lar que ainda não tinha Cristo. Sim. E aí, como que era? Na verdade, eu sofri muito, né? Eu sofri porque nós somos em 6 irmãos. Nesse tempo, os meus 2 outros irmãos moravam com a gente. E os outros já eram casados, né? Por ter uma idade maior. E eu morava com a minha mãe, continuou tendo um bar, continuou tocando a vida. Eu sofri muito, por quê? Porque era algo diferente na minha casa. Esse passo que eu dei foi algo estranho. Você foi o primeiro da sua família. Não tinha ninguém no laço, no meio familiar ali. Teve um encontro com Cristo, deu esse passo. Foi a primeira. A iniciativa foi minha, na verdade, né? E eu me recordo que eu tentava conhecer mais, só que era difícil para mim. Era difícil porque quando eu estava orando, e o banheiro do bar era exatamente no meu quarto. Então circulavam pessoas por ali direto. E pessoas desconhecidas? Pessoas desconhecidas. E eu querendo criar aquela intimidade, aí a pessoa circulando para cá, para lá. Aí pessoas começaram a falar, ó, a gente vai num lugar específico orar, que é um vale e tal. Aí eu falei bem assim, ó, vocês podem... Um lugar separado. Um lugar separado. Eu falei, vocês podem me levar nesse local? Não, vamos com a gente e tal. E eu tocava pro vale com esses irmãos, né? Começamos a orar, começamos a buscar a Deus. E eu sofri muito, por quê? Porque minha mãe não entendia muito o que era isso, né? Aí quando eu chegava em casa, já era meio de madrugada, 2, 3 horas da manhã, eu avisava assim antes de sair. E ainda estava na fase dos 12, 13, 14 anos? 14 anos, sim. E na verdade, o que acontece? A casa já estava toda fechada, eu batia, minha mãe, abre, porque eu não tinha chave. Ela falou, menino, você está indo para onde? Você está chegando nesse horário? Eu falei, mãe, eu estou indo orar com os irmãos e tal. E ela de fato não entendia por que precisava ir no vale, por que precisava estar de madrugada. E eu fui tocando assim. Teve um certo dia que eu pressionado, né, diante de toda a situação que estava acontecendo, eu fui para o meu quarto e falei, Senhor, eu quero falar com o Senhor. Não sei se eu sou digno de ser ouvido por Ti, mas eu quero fazer um pedido especial. Muda a história da minha casa, muda o roteiro da minha família, eu não quero ver esse barco mais. Eu fiz uma oração muito sincera com Deus, chorando com Deus, né? E eu lembro que eu tive, em 2012, a oportunidade de ministrar, de pregar a palavra. Eu já pregava mais para um grupo resumido de pessoas e eu fui pregar, ministrar na igreja. Aí quando eu cheguei nessa igreja, comecei a ministrar a palavra, ao final do culto, o meu telefone vibrou. Aí eu vi que vibrou, falei, no final do culto eu atendo, né? Quando terminar o culto. Terminou o culto, eu saí lá de fora, atendi o telefone, falei, o que aconteceu? Aconteceu que a sua mãe acabou de entrar na igreja. Que lindo. Eu falei, e aí, o que aconteceu? Ela veio numa situação muito difícil, mas ela veio ao altar e levantou a mão e aceitou Jesus. Reconheceu Jesus como Salvador da vida dela. Foi o efeito da oração. Aí ela fechou o bar, aí as coisas começaram a acontecer, as pessoas lá na minha casa, meus irmãos, começaram a me respeitar como um homem de Deus, como uma pessoa que serve a Deus, porque também tive passos e posições que eu tomei que mudaram o roteiro da minha história, da minha casa. E aí, Gisane, o que a gente vê, o que a gente entende? Não foi do dia para a noite. Não. Você não fez a oração agora e Deus respondeu à noite e o vaso fechou. Não. Existiu o quê? Um processo, um tempo, e você precisou, mesmo em meio a esse tempo, continuar perseverando e buscando o Senhor e acreditando que uma hora as coisas iriam se resolver. Eu lutei quase 2 anos, né? É claro que tem um momento de variações na nossa vida. A gente pergunta, Deus, a gente está falando, será que não vai acontecer? Na verdade, é uma batalha constante, né? A Bíblia diz isso, seja firmes e constantes. Então, não é que você vai orar hoje e amanhã a sua oração está respondida. Tem um dia que vai ser, você vai falar, poxa, aí não acontece, então, mas seja firme, porque na hora certa vai acontecer. E eu aprendi e eu entendi também na minha situação, no momento de Deus, na hora certa, aconteceu, e glória a Deus. Inclusive, ontem, na pregação dos obreiros, eu já quero deixar aqui o convite para os nossos ouvintes, para eles estarem assistindo o culto dos obreiros na noite de ontem. O evangelista Bruno, ele pregou acerca da vida de Paulo. E enquanto ele
estava ali indo a caminho, encontrou, né, viu aquele clarão, ficou cego, e o Senhor enviou Ananias até a casa que ele estava hospedado, para orar por ele e as escamas caírem no olho dele. E aí que tá, e aí só que assim, lendo na Bíblia, é uma história atrás da outra, parece que foi assim. Sim. Mas não é assim. Existe o quê? Um processo, existe um tempo, e assim também foi, na sua vida não foi diferente. Sim. Você orou, passou por um processo, precisou continuar fazendo a obra de Deus, mesmo quando chegava em casa e a casa estava com as portas fechadas, Sim. mesmo enquanto as pessoas, você estava orando, talvez deitada ali na cama, pessoas estranhas entrando dentro do seu quarto para ir no banheiro, mas você perseverou e chegou um momento que Deus entregou sua vitória. Isso. E na verdade, dentro do assunto que foi ministrado ontem, eu também faço convite, entra nas nossas redes sociais, acompanha, tem muita coisa bacana acontecendo por lá, você vai ser muito abençoado. O que acontece com Paulo, né? No caminho de Damasco, quando ele entra, e a Bíblia diz que 3 dias ele fica sem enxergar, e quando Ananias chega na rua chamada direita, mesmo com pouco tempo de conhecimento ao Deus verdadeiro, Paulo já está na oração. Quando Ananias chega Deus lá, ouviu a oração daquele homem, né? quando Ananias chega lá, Paulo está orando. E por que o ministério de Paulo foi um ministério tão próspero? Porque ele inicia da forma certa. Ele inicia na oração. Então, toda a história do ministério dele foi contada na oração, na entrega. Então, não tem outro caminho para nós. Nós vencemos o quê? Na oração, na persistência, na insistência, buscando a Deus, tendo esse contato, essa comunhão, esse relacionamento com Deus. E o tempo não é nosso. Às vezes a gente acha que o tempo é nosso e na primeira provação que a gente enfrenta, a gente quer largar a mão, desistir. E Deus não tem isso para nós. E Deus não tem isso para nós. E aí o bar se fechou. O bar se fechou, glória a Deus. Pouco tempo depois, Deus me deu a oportunidade de conhecer uma menina muito especial e a coisa foi acontecendo aí para a glória de Deus. Uma menina muito especial que se chama Nayara, que hoje é a esposa dele. E daqui uns dias nós vamos chamá-la também, né, para gravar o podcast. E aí, mediante a isso, você já falando um pouquinho, né, já entrando nessa história, eu quero saber quem é o Gisane hoje. Glória a Deus, o Gisane hoje é casado, para a glória de Deus, pai de 2 heranças, né? Sou casado, vou fazer 10 anos de casado, para a glória de Deus. Sou um rapaz que tem um ministério e trabalha também, é muito importante pontuar isso. Tem pessoas que acham que o ministério é só viver da obra, sim, a gente vive na obra, pregando a palavra, mas eu trabalho há 12 anos no setor comercial. E glória a Deus, né? Sou uma pessoa que via as promessas de Deus serem prometidas por pessoas, Deus usar pessoas, e hoje, tempos depois, eu vejo que essas promessas foram cumpridas na minha vida, né? Deus falou que me daria uma família, Deus me deu uma família, Deus falou que me daria uma esposa, Deus me deu uma esposa, e eu sou, se você perguntar, Júnior, quem é você hoje? Eu sou uma pessoa que vive todas as promessas que o Senhor vem me prometido e vem se cumprindo essas promessas. Se eu for pontuar aqui, eu vejo a mão de Deus em tudo na minha vida. No início do meu ministério, no manter do meu ministério, na minha família, eu vejo a mão de Deus em tudo. Para mim, nada é por acaso. Para mim, tudo tem a mão de Deus. No mínimo detalhe, eu vejo a mão de Deus. Por isso que todas as manhãs, acredito que pouca gente me conhece, pouca gente não, um número significativo de pessoas me conhece. Todas as manhãs você pode ver que eu pentei meu cabelo pelo lado do lado direito para o lado esquerdo. E aqui eu tenho uma cicatriz de um acidente que eu sofri, vai se completar 6 anos agora, esse acidente que eu sofri, 7 anos. E eu levanto pela manhã, pentei o cabelo sempre na mesma direção e vejo essa cicatriz. E toda vez que eu estou diante do espelho, eu falo assim, Deus, eu quero te agradecer. Porque há 7 anos atrás o Senhor me deu a oportunidade de nascer de novo, de estar de pé, né? E, para a glória de Deus, hoje eu sou uma pessoa, um Gisane realizado, que vive intensamente as promessas, que se entrega pelo reino de Deus, que se doa pelo reino de Deus, diante de tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. E não só pelo aquilo que Ele fez, pastora, mas pelo aquilo que Ele é. Às vezes a gente vem adorar a Deus por aquilo que Ele tem para dar. E Deus é muito maior que isso. Deus é muito maior que isso. Deus é aquele que nos ampara, que nos guarda, que nos abraça, que nos cuida, que nos protege. Ele é muito, nos direciona, ele é muito mais que um lenço para chorar.
Ele é aquele que vai no tocante ao nosso coração e muda a nossa história. Então, quem é o Gisane hoje? É um Gisane transformado pelo poder da palavra, mudado pela direção do Espírito Santo, uma pessoa que vive intensamente o reino de Deus. Amém. Gisane, agora pegando o gancho do acidente, que você tocou no acidente, eu lembro que uma vez você me contando, a Nayara estava grávida. Estava grávida. E aí a gente para pensar. Você passou pela situação de não ter o seu pai. Sim. E o Senhor te deu a oportunidade, novamente, de nascer 7 anos atrás. A sua filha hoje está com quantos anos, a Vitória? Vitória, 8. 8 anos. 8 anos. Ou seja, se o Senhor não te desse essa oportunidade, talvez hoje seria 8 anos que a Vitória estaria sem o pai. E para a glória de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, ela tem 8 anos que tem a presença do pai, um pai cristão. Vocês são uma família de um berço evangélico. Sim. E ainda de gruxo, de presente, Deus envia Miguel. Sim. Que é uma versão muito atualizada, que Miguel é uma bênção, né? 2.0. Uma bênção, que o Miguel vai estar aqui também gravando podcast. Pode ter certeza que ali acelerado. Sabe falar bem. E aí a gente vê as maravilhas do Senhor. E como que é o privilégio? Me diz assim, para talvez pessoas que como você, que vai nos ouvir, não tiveram a oportunidade de crescer num lar cristão, mas hoje eles são cristãos. Sim. E ter os filhos no lar cristão, criar os filhos no caminho do Senhor. Qual é o sentimento que você sente mediante a isso? A tudo isso que eu falei aqui agora. Sim, o que acontece? Deus me deu essa oportunidade de ser direcionado pelo novo caminho. Na verdade, o Senhor me deu essa experiência. Eu entendo hoje que eu precisei passar por essa experiência no acidente. Outra hora a gente vem aqui detalhar com mais precisão sobre pode falar. A questão do acidente. É o nosso momento, é o seu momento. Mas o que acontece? Quando eu sofri um acidente, eu fui desenganado por alguns médicos. Na verdade, foi aquele alvoroço dentro do hospital. Minha esposa achou que me perderia. E a Vitória já tinha nascido, na verdade. Já tinha nascido, achei que estava grávida. Ela estava com 2 meses, né? Recém-nascido. E meu sogro trabalha no hospital. Atualmente também ele trabalha no hospital. E o médico disse para ele assim, Zedequias, o Júnior, a situação dele é muito delicada. A gente não garante que ele vai retornar com vida. Glória a Deus, Deus nos deu oportunidade, nos deu livramento, nos tirou daquele hospital. E quem não sairia dali andando, ou talvez não sairia falando, saiu dali já falando, andando, vim embora andando para casa. Eu vi a mão de Deus tocar em mim naquele hospital, me dar o livramento, né? E eu vi a surpresa dos médicos, da medicina em geral, falando assim, como que aconteceu isso? Na gravidade do acidente, o menino está indo embora andando. E o médico que me receitou a alta, ele nem acreditou que estava me dando a alta. Eu entendi que é o poder de Deus, né? E tinha uma igreja por trás orando. E tinha uma igreja orando, na verdade. Mas que importância congregar, reunir, ter pastores, ter amigos, né, para que esteja. E na verdade, a igreja foi ao hospital. A igreja foram orar no hospital, foi alguns irmãos lá de fora, foi uma coisa assim que eu carrego comigo até hoje, né? Gratidão. É importante você ser coberto pela oração do sacerdote, da liderança, ter uma igreja que ore por você. Isso é muito importante. Mas o que acontece? Eu também sou estéril. Há 3 anos de idade eu fui acometido por uma cirurgia e essa cirurgia me tirou a possibilidade de gerar filhos, né? E eu venho ouvindo isso desde muito pequeno, da minha família. Inclusive você tem laudo, papel, né? Tenho laudo, tenho. E o que acontece? Eu venho crescendo, né, ouvindo isso da família. Olha, você quando crescer não vai poder gerar filho, não vai poder dar essa alegria para sua esposa. E eu me caso ali em 2012. Quando eu me caso em 2012, Deus usou uma pessoa, uma moça, para falar, olha, eu via você sentado e eu vi uma criança no seu colo. E Deus está dizendo que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Ele vai realizar esse sonho na sua vida. E eu senti o tocar de Deus. E pouco tempo depois a minha esposa engravida. Na verdade, 3 meses depois dessa profecia, a minha esposa engravida. Engravida da Vitória Laura, que também foi um milagre, foi um processo muito grande. Minha esposa teve início de eclâmpsia, a pressão quase igualou. Precisamos ir para o Hospital São José, lá em Colatina, né? E ela nasce ali... Muita experiência com Deus muita experiência. E ela nasce ali prematura.
E eu lembro que o médico me chamou para o lado de fora e disse, olha, a situação da sua filha e da sua esposa é uma situação muito delicada. Eu estou entrando para a sala de cirurgia, mas é uma situação que você tem que ficar lá de fora, vai ser uma coisa muito, uma cirurgia muito tensa, né? E ele falou assim, eu não posso te garantir que eu volto com sua filha ou com sua esposa, porque é uma situação muito complicada. E o meu coração já estava certo da promessa de Deus, porque parte de uma impossibilidade minha, mas eu estava crente que em Deus, que quem prometeu a vitória ia garantir a vitória. E realmente não tinha como dar outro nome para minha filha, tinha que ser esse nome, né? E demorou algumas horas a cirurgia, e quando vem aquele pacotinho de amor, pesando 2,60 kg, e por causa de algumas gramas aí, ela não foi para a altinha, ela foi para o quarto com a gente. Aconteceu algumas complicações, e para a glória de Deus, a minha filha hoje está louvando, está adorando a Deus, e a gente vê a minha filha e a minha família ser direcionada por Deus. A pergunta qual a importância de ter um lar cristão, de direcionar? Na verdade, na minha adolescência, na minha juventude, eu não tive esse ensinamento do que é o reino de Deus, do que é Cristo, qual é a figura de Cristo, qual a importância de termos Cristo na nossa vida. E isso pesou para mim. Graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer a Deus. Mas eu acredito que a orientação familiar, o cuidar, o ensinar, porque a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que se deve andar. Sim. Para que quando ele crescer, ele saiba se desviar do mal. Então, qual é a nossa importância? Qual é o nosso papel como pai? É direcionar, é guiar, é cuidar, é falar assim, o caminho é esse, a direção é essa. Durante esse tempo que a gente vive, muito, muito doido, muita coisa acontecendo, a internet ela bombardeia os nossos jovens, as nossas crianças, adolescentes, com coisa que afasta elas, né? A importância nossa, o nosso papel, a figura do pai, a figura da família cristã é muito importante para a formação, porque na verdade, eu não digo que os jovens e as crianças é o futuro de amanhã, mas é a realidade de hoje. Então a gente tem que cuidar dessa realidade. Exatamente. A gente tem que instruir essas crianças para lá na frente ela ser um testemunho para ser contado, né? Exatamente. E assim, é possível toda e qualquer história ser mudada com Cristo. Sim. Porque você poderia ter sido um homem frustrado. Perdi meu pai cedo. Se você ficasse nessa dor, você talvez hoje não estaria vivendo tantos milagres de Deus. Verdade. Talvez Deus tinha permitido você ir lá atrás, há 7 anos atrás. Então, assim, a gente entende que quando a gente convida Cristo para fazer parte da história, toda história, por pior que seja, ele transforma e entrega uma história de milagre e de conquista. Tá, e fala pra gente um pouquinho como que você conheceu o tempo de avivamento. Olha, essa foi uma experiência muito incrível, né? Eu já já pregava, já tinha um ministério construído, na verdade, e a minha esposa veio visitar o Tempo de Avivamento em uma campanha de quinta-feira. Quando ela veio visitar o Tempo de Avivamento, ela falou, Júnior, chegou em casa, fui na igreja, que o pastor lá é muito doido. Pastor Reinaldo. Aí já deixa o convite aí também para o pessoal assistir o podcast Pastor Reinaldo, que é o primeiro podcast. Muito rico, inclusive. Pastor Reinaldo tem um direcionar de Deus muito incrível. E eu tive o desejo de conhecer o Tempo de Avivamento. Uma semana depois, eu recebi um convite, né, para ministrar no Tempo de Avivamento. Uma coisa muito incrível. O convite veio da Eliane e do Gilead. Que na época eram líderes dos jovens. Que eram líderes dos jovens. Eu preguei no primeiro congresso dos jovens, inclusive, para a glória de Deus. E foi uma experiência muito incrível. Foi uma igreja muito acolhedora. A gente estava em outro tempo, era um tempo menor. Só que as pessoas eram bem espremidas, mas receptivas. Era um calor muito intenso na igreja. E eu ministrei ali e vim para casa, fui para casa. Aí minha esposa falou assim, minha esposa já não estava na igreja que eu estava, né? Ela estava procurando um ministério. Eu falei assim, meu bem, eu não vou sair do ministério para ficar sem uma igreja. Porque a nossa igreja também já estava distante para a gente. A gente morava aqui no BNH, a gente congregava lá no Interlagos. Então ficou um pouco distante. Ela falou assim, vamos visitar lá com a gente, meu bem. Eu falei, vim aqui, num tempo pequeno. Quando eu cheguei aqui, eu sentia o clima do culto, a temperatura do culto, eu vi Deus trabalhando. E eu falei, rapaz, eu vou ficar nessa igreja.
Aí eu fiz uma prova com Deus, orei por uma semana, falei assim, me dá um direcionamento. E Deus usa uma pessoa e falou assim, ó, estou mudando o roteiro da sua vida, estou te levando para outro caminho. Uau. Aí eu liguei para o pastor Reinaldo. O pastor Reinaldo trabalhava ainda na área da Petrobras. Eu falei, pastor, tudo bom? Ele falou, tudo bom, meu filho, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou, eu falei, eu preciso conversar com o senhor. Aí ele falou assim, mas qual assunto seria? Eu falei, não, mas eu queria conversar pessoalmente. Ele falou, ó, eu estou trabalhando agora, mas assim que eu sair aqui da área, eu vou até você. Você está onde? Eu lembro como se fosse hoje, ele me falou. Eu estava na casa, ele chegou meio assustado, porque eu não tinha um contato direto com o pastor. E assim, a gente já te conhecia, Sim. de ouvir falar, né? E aí ele chegou assim e falou assim, Josiele, aquele rapaz, o evangelista Júnior, Gisane, me ligou, falou que quer conversar comigo. O que será que aconteceu? Eu falei, não faço ideia. Eu lembro que ele foi com o uniforme da empresa, né? Lá a gente estava, eu falei, pastor, eu estou querendo congregar com o senhor, eu expliquei toda a minha situação para ele, minha situação é essa e essa. Ele falou, meu filho, eu estou aqui para te receber, vou receber a sua família. Eu já vinha por tempo de avivamento com um projeto, que era chamado Despertar Jovem. Falei, pastor, eu tenho esse projeto, eu gostaria de vir, mas eu não gostaria que esse projeto morresse. Ele falou, não, filho, não estou aqui para matar o projeto, o sonho de ninguém, a gente vai tocar com o seu projeto. Naquele mesmo ano a gente realizou o Despertar, e foi 2 meses depois, o pastor me deu uma confiança, né? Depositou essa confiança em nós. Fizemos o Congresso Despertar Jovem, que foi muito abençoado, na quadra do Lagoa do Meio. E daí pra cá a gente vem tocando aí, aqui no Campo de Avivamento, e essa família, glória a Deus. Exatamente, aí do Despertar e nasceu Unificados. Nasceu Unificados. Na verdade, unificou com os jovens e os adolescentes do Ministério, e mediante a isso, já são quantos anos que você está aqui no Ministério? 5 anos. 5 anos. 5 anos. E aí, você falando aí, passou um filme na minha cabeça. Você veio a primeira vez aqui na igreja, no Ministério, sua esposa veio visitar. Depois de uma semana, você foi convidado para pregar para jovens. Sim. E hoje você é líder de jovens, que coisa incrível, né? Olha só o propósito de Deus. Deus fez e aí, grande. mais uma vez, Deus mostrando que existe o quê? Um tempo. Um processo. 5 anos, vocês passaram muitos processos aqui também. Porque é uma igreja familiar, uma igreja acolhedora, mas que também tem dificuldade, também tem problema, como todo qualquer outro ministério. Verdade. A diferença é como nós estamos dispostos a conduzir. Porque se você desistisse na sua primeira dificuldade quando você chegou aqui, você ia ficar rodando em igreja, porque toda igreja tem problema. A gente entende que chega um tempo que encerra, que Deus leva para um outro lugar, mas Deus não vai te levar para você ficar lá só por uma casa. Deus vai levar você para somar, para fazer a diferença, né, na vida daquelas pessoas. Sim. E hoje, fala pra gente como que você chegou na liderança dos jovens e se você tem algum projeto, qual o projeto que você tem para o seu ministério futuramente, qual os projetos que você tem também para a sua vida secular. Então, é uma coisa muito incrível, né? Porque esse contato com os jovens já vinha acontecendo. A gente realizou o Despertar Jovem. Eu já estava trabalhando aí. A gente realizou 2 Despertar Jovens aqui, né? Um aqui em Linhares, o outro no Ponta da Piranga. No terceiro ano unificou, como você disse, os 3 grupos, JDA, Geração Eleita e o Despertar, então formou Unificados. Foi uma bênção, os 2 unificados que teve, foi sucesso para a glória de Deus. Vidas foram transformadas, pessoas batizadas no Espírito Santo. E quem tiver a oportunidade, veja lá os cultos do Unificados, que foi... Verdade, estão tudo gravadinho aí. Está tudo gravado, está lá no YouTube. Então participe, confira lá que foi bênção. E o que acontece? A gente veio tendo essa aproximação com os jovens, né? Na verdade, eu e minha esposa, antes de nos casar, nós éramos líderes dos jovens de uma igreja. A gente nem tinha casado ainda, eu era presidente dos jovens e ela regente da mocidade. E essa promessa já vinha acontecendo, né? Eu falei assim, meu bem, vai chegar uma hora que a gente vai ter que ter um posicionamento na igreja. A gente não pode estar por estar. A gente tem que fazer alguma coisa. Tem que ser útil, né, para o ministério que a gente serve. E eu tenho uma vida realmente muito corrida, eu trabalho no meio secular, como eu falei aqui. E, na verdade, as pessoas me perguntam, até é interessante pontuar isso, que as pessoas hoje que querem ser empregador, eles fazem o certo, mas com a motivação errada. É muito importante isso, professor. Porque elas pensam que o ministério está ligado à condição financeira. Do quanto você vai receber pelo sermão que será ministrado. Pelo contrário, né, Gisane? É mais entrega nossa do que receber. Do tanto que você vai ganhar no final de uma agenda, e a gente não está aqui por isso. As pessoas, elas fazem até o certo,
pregam a palavra, mas com a motivação errada. Então, quando você pensa dessa forma, você está sendo como um filho pródigo. Está dentro de casa, está servindo, mas está com a cabeça já lá fora há muito tempo. Então, a gente não é esse caminho. Eu até coloquei no meu Instagram hoje, não é sobre recurso, é sobre fé. A gente não faz pelo recurso. E, na verdade, às vezes, por muitas das vezes, é mais dar do que receber. Porque às vezes, ó, você chega numa igreja, você prega, dá o seu melhor, e você recebe um muito obrigado. E às vezes nem um muito obrigado. Sim. E aí você vai ficar desamparado, desanimado por causa disso? Olha o tanto de maravilha que o Senhor já fez. Você não vai por causa do pastor ou de um irmão que te convidou, você vai por causa de Jesus. Verdade. É a bandeira que você carrega, a bandeira que eu carrego. Então, independente de recebermos uma oferta ou não, a nossa motivação maior é servir o reino de Deus, sabendo que é Ele que tem todo o controle nas mãos e quando Ele achar que nós vamos merecer, Ele vai enviar. Perfeito. E o texto que eu me apego é: que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Dito toda a história que eu expus aqui, de toda a transformação que Deus realizou na minha vida, por que eu cobraria ou daria um valor financeiro para ministrar em qualquer igreja? Não é esse o foco, não é essa a visão. É importante para falar para os jovens que querem ingressar, querem ministrar a palavra, não faça por recurso que você vai receber, mas faça pelo amor à obra de Deus. Cuida das coisas do Senhor, que Ele vai cuidar das suas coisas. Isso. Deus sempre abriu a porta financeira para mim, de emprego, eu trabalho, sustento a minha casa com trabalho, Inclusive, com suor. eu não vou deixar de falar que ele é proprietário, juntamente com a esposa dele, a Nayara, da loja Lauren Teixeira. Entra lá no Instagram. Exatamente, entra no Instagram, siga eles e compre, faça uma compra lá também para ajudar o ministério do irmão. Sim. Está ajudando o ministério, está abençoando a vida do irmão. Abençoando. E o que acontece, pastora? Veio criando esse vínculo, né, com os jovens. E no último Unificados, eu tive a oportunidade de participar do ensaio aqui com os jovens, né? Uhum. Quando eu cheguei aqui, a Eliane estava tocando junto com o Giliad, eles me deram a oportunidade de tocar um ensaio. Eu fui tocando ensaio com os jovens e foi uma coisa, eles me receberam com muito amor ali, aquele ensaio fluiu. E no ensaio Deus falou com a gente aqui, e aquela chama acendeu no meu coração. Aí o Giliad fez uma brincadeira comigo, na verdade ele não sabia que ele estava profetizando. Ele disse assim: toma posse, porque esse grupo vai vir nas suas mãos. Ele soltou assim, mas num tom de brincadeira. Uhum. Aquele negócio veio no meu coração, eu falei assim: rapaz, sabia que eu poderia servir aqui junto com os irmãos e ajudar a mocidade? Mas eu não sabia até então que viria esse convite para a gente participar da liderança da mocidade. O meu intuito era o quê? Eu até falei com o Giliad, eu quero unir a vocês para ajudar. E passados 2 meses depois, 3 meses depois, o pastor vai lá na nossa loja, ele chega sorrindo para mim assim: Gisane, Nayara, o que vocês estão fazendo na igreja hoje? O que vocês estão sendo úteis na igreja? O que vocês estão ajudando? Na verdade, a gente prega aqui, prega ali, viaja para cá, vem para lá. E às vezes aqui na própria igreja, a gente está meio perdido, né? Sem ser útil, sem ajudar. E eu falei: pastor, a gente precisa se posicionar de fato. Ele falou: então chegou a oportunidade de vocês. Chegou a hora de vocês, eu tenho um convite para fazer. E eu quero convidar vocês para ser líder na mocidade. Aí a chave virou. Foi uma bomba, né? Porque não era o momento que eu esperava, que não queria, na verdade, de fato, estar na frente da liderança agora. A esposa também falou assim: Júnior, e aí ele falou assim: eu fiz prova com Deus e Deus confirmou. Aí ela ficou com uma dúvida ainda, aí chegou um moço. Quando passou, terminou de falar, chegou um rapaz dentro da loja e falou assim, foi falando alguns assuntos e entrou no assunto da mocidade. Aí ele olhou para mim e falou bem assim, né, ele soltou uma palavra bem assim, né, Júnior, que a gente tem que ser último para a obra de Deus, tem que tocar na mocidade com fim. Foi uma confirmação ali. Quando o pastor acabou de falar, eu senti que foi uma confirmação. Eu falei: pastor, nós vamos cooperar. Nós vamos, equibalo, sem direito a retorno. Sem direito a retorno, nós vamos assumir aí. E sobre o projeto, o ano 2023 está chegando aí com muita coisa, muita novidade. Já convido os jovens aí. A gente já está numa expectativa muito alta, inclusive a gente está no bate-papo aí com a mocidade, a gente vai entrar agora, a gente está programando uma gincana muito especial com os jovens, e ainda esse ano a gente tem uma gincana muito especial com os jovens aí,
não só jovens do Tempo de Avivamento, mas você que está nos assistindo nesse podcast, tem a oportunidade de participar com a gente. A gente vai divulgar nas nossas redes sociais, fica ligadinho que vem um projeto incrível aí. Muita coisa bacana. E ovelha gera ovelha, jovem gera jovem, adolescente gera adolescente, criança gera criança, mulher gera mulher e homem gera homem. Então, assim, que eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para fazer na vida dessa mocidade, em vocês e através de vocês. Amém. Em nome de Jesus. E para a sua vida secular? Projetos, planos, como que tá? Na verdade, o que acontece? Algum sonho, alguma coisa para realizar? Eu tenho alguns objetivos pessoais. Como eu pontuei aqui, antes da gente entrar ao vivo, eu tenho uma oportunidade agora de adquirir minha casa própria. Eu tô, né, um próximo passo que a gente pretende dar. Eu saí de uma empresa agora e já estou prospectando entrar em outra empresa. Sim. Na verdade, a proprietária majoritária da loja é a Nayara. Ela vai deixar aqui para a gente não chegar em casa. Então ela é a chefe da loja. Mas é vocês dois. Eu auxilio ela, né? Aos finais de semana eu auxilio ela. Eu pretendo, na verdade, voltar para o setor comercial. Eu acredito que já no próximo mês eu volto para o setor comercial. Eu vou dar uma segurada agora um pouco nas agendas fora, né? Só mais o fim de semana eu vou estar ministrando, até porque tem esse compromisso com a mocidade aqui. Então, durante a semana eu vou estar mais em casa, cuidando aqui com os jovens, né? Inclusive, eu convido todo mundo. Na sexta-feira à noite a gente está tendo uma reunião muito incrível com os jovens, chamado Conectados. Deus está fazendo coisa grande, tá? Eu acredito. Coisas muito grandes. Jovens têm testemunhado do que Deus tem feito e foi... tem sido muito abençoado, convido todo mundo. Na verdade, eu volto agora para o setor comercial, tocando o projeto aí e acreditando que Deus vai fazer o nosso sonho ser realizado. Amém. Gisane, muito obrigada Eu que por ter agradeço. aceito o convite. Deus abençoe a sua vida, a vida de Nayara, a sua família, Miguel, Vitória. Amém. E que todos os sonhos que já se realizaram sejam pontes para se realizarem ainda projetos muito maiores. Amém. Em vocês e através de vocês. Amém. Eu que agradeço. Você poderia estar orando para a gente finalizar? Eu só quero fazer um convite para todo mundo. Gente, fica ligado nas programações. Quarta-feira tem oração no YouTube. Olha, Deus tem feito coisa grande. Você que está enfrentando um problema, você que está enfrentando uma dificuldade, entre lá no chat, coloque o seu pedido de oração. Exatamente. Será toda quarta-feira estará alguém aqui orando ao meio-dia. Estará ao vivo pelo YouTube. Siga a programação da igreja, siga as nossas redes sociais, que você será abençoado. Os nossos cultos acontecem na quinta e no domingo. Na terça-feira a gente tem escola aqui, bíblica, com sempre um conteúdo especial para você. Então, fica ligadinho, faça-nos uma visita e Deus vai abençoar a sua vida e a sua casa. Amém. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, em sinal de gratidão a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar nesse podcast, Pai, expressando de tudo aquilo que o Senhor realizou na nossa vida, que o Senhor operou na nossa vida. Senhor, eu sou grato a tudo que o Senhor fez e também sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor irá fazer sobre a nossa vida. Senhor, nos ensina a esperar o Teu tempo, nos ensina a cumprir o Teu propósito, nos ensina a estar focado na Tua obra. Ó Deus, e que acima de tudo, o desejo do Teu coração possa ser realizado para com as nossas vidas. Senhor, nós estamos à Tua disposição, nós estamos debaixo do Teu propósito. Faça segundo a Tua vontade. Deus, eu quero apresentar os Teus filhos e as Tuas filhas que ouvirão, Senhor, este podcast. Ó Deus, que serão edificados por essa palavra. Senhor, que o Senhor possa encontrar na vida deles como terra fértil para receber dessa semente. E Deus, que essa palavra possa servir de edificação para a vida de pessoas, como agente de transformação para a vida de casas e lares, ó Pai. Ó Deus, eu cubro cada um dos seus filhos e as suas filhas com essa oração. Ser conosco, Deus, ser com teus filhos, não só hoje, mas para todo sempre. É o que eu te oro, acreditando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.